Bom dia, paz seja convosco, amém? Irmãos, hoje nós vamos falar, dar início a um novo tema, do qual nós estamos falando do Penta. Então, hoje nós vamos falar de morte espiritual. Porque existe dois tipos de morte. A primeira é a física, e a segunda é a espiritual. Ou podemos inverter também, né? Porque às vezes tem gente que está dentro da igreja e está morto. Mas morto como? Se ele está falando, se ele está andando. Morto espiritualmente. Então nós precisamos, rejuvenescer a nossa forma espiritual. Por quê? Alimentar o orgânico é fácil, não é isso? Mas o espiritual é difícil. Estava comentando aqui com a Clarice, qual o pastor estava falando hoje cedo. Tem pessoas que, quanto tempo, batizou aqui, a maior parte dessas igrejas aí, quase todo o pessoal passou por aqui. Quer dizer, evangelizar é importante, e é bíblico, nós temos que fazer, mas só que também temos que cuidar. Se não cuidar, não adianta. Aí você pergunta, mas por que tanta gente saiu daqui? Tanta gente saiu lá do outro lugar, Então a gente precisa cuidar mais, às vezes a gente está falhando sim, Então a gente precisa ser mais cuidado e cuidar de alguém. Como é que eu vou cuidar dos outros se eu não cuido de mim? A pessoa fala assim, você gosta de você? Você gosta, irmão, de você? Você não fuma, fuma? E se você fumasse? Você não gostava nem de você. A pessoa que é viciada em alguma coisa, então não gosta dela. Como é que você vai gostar dos outros? Amém? Pode ficar de pé, sentado mesmo, nós vamos orar. Pode ficar sentado mesmo. Nós vamos orar para nós começar a nossa aula. Senhor nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, Senhor, pela noite de sono e descanso que o Senhor nos deu. Senhor, abençoa, Senhor, esse nosso estudo. Ó Espírito Santo, seja o mestre por excelência no nosso estudo, no qual nós precisamos aprender muito. Porque o que nós aprendemos, Senhor, nós precisamos guardar e praticar. Senhor, nos ajuda, tira todo o impedimento do nosso estudo, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Natan, Gênesis 2,17, por favor. Gênesis 2,17. Eu tenho que chegar mais próximo porque está longe, família. É isso? Então tá bom, aí tá bom. Que diz assim, contudo, não comerás da árvore do bem e do mal, porque no dia em que dela comeres, com toda a certeza, isso é Jesus afirmando, Deus afirmando, morrerás. Ali o que está falando? Ali está falando de quem? Com Adão e Eva, Então por quê? Deus colocou-os no jardim. Éden significa o quê? Lugar de delícia, tá? Jardim do Éden significa lugar de delícia. Então, colocou eles ali. Espera aí, Deus sabia que eles iam pecar? Claro que sabia, Por que isso? Deus sabe que nós também, a hora que a gente vai pecar, Ele já sabe. Tudo da nossa vida, Deus sabe. O que nós vamos fazer amanhã, o que nós vamos fazer a hora que a gente sair daqui. A hora que chegar em casa, tudo ele sabe, Então, ele ali já avisou. Primeiro ele avisou. O que ele falou com eles lá? Certamente morrerás. Por que a pessoa morre? Ali não está falando da morte o quê? Nem física e nem espiritual, mas está dando a entender que é o quê? Já é espiritual, Então ia morrer sim. Porque mais lá na frente, a gente lendo o texto todo, eu falei numa outra aula aqui, os dois capítulos de Gênesis, os dois mais difíceis que tem, para a gente entender quais são. É o capítulo 1 e o capítulo 2, são os mais difíceis para a gente entender. Então, esse morrerás, quer dizer, se eles não tivessem tocado na árvore, eles não tinham morrido. Então, eles morreram sim, espiritualmente primeiro, depois foi fisicamente. Então, eu anotei alguma coisa aqui, vamos ver o que eu anotei aqui. A árvore da vida e a árvore do conhecimento, do bem e do mal, eram realmente árvores. Dois pontos de vista são frequentemente abordados. O primeiro, as árvores realmente existiam, mas simbolicamente. A vida eterna com Deus era representada pelo comer do fruto da vida. Tá.
A gente planta na casa da gente, ou no quintal, mora numa casa que já tem alguma coisa plantada. Então tem as épocas, né? Laranja, manga, por aí afora, né? Fica tudo florado, tudo bonito. Então é época depois da colheita. Ela estiver madura, você vai colher e vai comer. Mas simbolicamente, o que Deus aqui estava explicando, né? O segundo ponto, as árvores realmente existiam e possuíam propriedades especiais. Ao comerem o fruto da árvore da vida, Adão e Eva teriam adquirido a vida eterna, desfrutando um relacionamento permanente como filho de Deus, ou filhos de Deus. Então, eu, parafraseando ou conjecturando, a árvore para mim, ela seria o quê? Alguma coisa que tivesse, tipo aí uma tampa e a gente não pudesse abrir. Então ali está dando a entender o que que é. É a teimosia. Porque às vezes não pode, não pode. Pode, pode. Irmãos, até o nosso não, ele tem que ser verdadeiro. Quantas vezes a gente fala com a criança assim, a gente é pai, não é isso? Não faz isso. A criança pega e faz. Porque segundo a Bíblia, nós aqui já estamos um pouquinho maduros, né? Nós vamos virar menino. Aí começa a temar, né? Ah, não pode fazer isso, não pode comer aquilo, come, né? Igual eu hoje, né? Eu estou pagando coisa lá de trás, né? Emagreci 12 quilos em 3 meses, né? Deu 4 quilos para cada mês. Por causa de quê? Das teimosias lá de trás, né? Tô bem? Ah, tô? Agora eu sei como é que eu tô. Então, quer dizer, quando Deus está falando não faz, não faz. Faz, faz. Né? Porque Ele fala com a gente 365 vezes ao ano. Não temas. E a gente está aí temando, né? Não pode comer, igual eu, por exemplo. Não posso comer o abençoado do pimentão. Fico lembrando dele o dia inteiro, né? E aquela maior azia. Come broa. Não pode, não pode. Para quê? Porque a nossa saúde, ela é o que nós colocamos na boca. Não é isso? Então, não pode, não pode. Pode, pode. Então, vamos lá. Em ambos os casos, o pecado de Adão e Eva se separou-os da árvore da vida, impedindo-os, então, de obter a vida eterna. De modo curioso, esta árvore aparece novamente lá em Apocalipse 22. Ela aparece de novo. Ela aparece no início da Bíblia, né, em Gênesis, e ela vai aparecer de novo lá em Apocalipse 22. A gente tem que ler o texto todo para a gente entender. Mas só que muita gente faz muita confusão. Gênesis é o quê? Início, princípio. E Apocalipse é o quê? Não. Eu já sabia que você ia falar que é a final, né? Não. É revelação. Tá bom? Apocalipse significa revelação, não é final, né? Porque é lógico, num curso teológico, que a gente vai entender melhor isso. Como? Por exemplo, a revelação da Bíblia é ela toda. Tá. Agora, a revelação em partes do Novo Testamento chama-se Apocalipse. E a revelação do Velho Testamento chama-se Livro de Daniel. Tá bom? É lógico que é estudo mais aprofundado. Mas o básico para nós, igual nós estamos aqui hoje, é isso aí. Revelação de toda a Bíblia está lá em Apocalipse. Né? Agora, se for dividir Novo Testamento com Velho Testamento, né? No Velho é Daniel e no Novo Apocalipse. Agora, num todo, é o quê? É Apocalipse. Então, quando Deus está mencionando essas coisas aí, vamos lá ver o que ele conferia. Deus conferia a Adão a responsabilidade pelo jardim. Ou seja, entregou para ele, você é o cara da minha confiança. Ele colocou Adão lá no jardim do Éden, para quê? Para lavrar. O que é lavrar a terra? Ah, peraí, mas é com machado? Não, é cuidar da terra, é trabalhar. Quando eu estive na CSN, há 4 anos atrás, tinha uma senhora lá que era muito trabalhadeira e ela sentou perto de mim no 11, ela é aqui do Maranhão. Aí ela falou assim, ô, seu Zé Cássio, eu estou tão cansada, já numa sexta-feira, se eu soubesse quem inventou o serviço, eu matava ele. Eu falei, minha senhora, então só dá um jeito, a senhora morrer e ir para o céu,
você vai chegar lá só a matar Deus, porque quem inventou o serviço foi ele. Uai, é? Eu falei, uai. Na Bíblia está escrito que é o seguinte, Deus colocou Adão na terra para lavrar a terra, é para trabalhar. Deus não gosta de gente preguiçoso, não. Eu sei que a senhora está exausta, está cansada, mas a gente não pode falar certas besteiras, não, bobo. Fala assim, graças a Deus, Deus me deu força, né? Para me vencer essa batalha, essa semana, esse dia, né? É isso que a gente tem que fazer. A gente entende o nervosismo da pessoa, né? Deus perdoa os ignorantes igual me perdoa e me perdoa, né? Isso é força de expressão. É isso? Então, porque a Bíblia dá muitos relatos, Provérbios, por exemplo, fala que Deus não gosta de preguiçoso, né? Portanto, tem lugar na Bíblia que fala lá, né? Você quer comer? Ah, eu quero, estou com fome, então trabalha. Então, como é que ele comparou o ser humano com a formiga? Lá em Provérbios 6, 9, por ali, né? Então, ela fala o seguinte, até quando ficará dormindo? Vai ter com a formiga preguiçoso. Por que ele está comparando a gente com a formiga? Porque a formiga ela é organizada. E uma outra coisa, vou desafiar aqui. Só sabe quem inventou a fila, irmã? Quem inventou a fila? Foi a formiga? Muito bem, a senhora acertou. Não foi o índio. É a formiga que inventou a fila. Né? Olha como é que elas andam organizadas e com alguma coisa na cabeça. Porque segundo os estudiosos, ela tem acho que 2 organismos, né? Uma pequenininha daquele jeito, né? Uma ela sempre mantém um reservatório, né? E trabalha. Uma vai olhar onde ela vai picar. E outra coisa, no nosso país, por exemplo, não tem vulcão por causa de quê? Por causa de 2 coisas. Por causa da formiga e do tatu. E depois o cupim. Né? Então por quê? Eles fazem suspiro na terra. Já pensou se a gente não tivesse esses polos no nosso corpo para transpirar? Como é que não ia ficar? Não ia poder ser rapidinho. Não é isso? Até o ovo, gente, ele tem como respirar. Que coisa interessante, né? Então hoje nós estamos aí usando máscara, né? E é ruim esse trem, que não é brincadeira. É 2 troços chatos de você usar. É o tal do cinto dentro do carro e essa tal dessa... Nem cachorro gosta, né? Então, quando Deus confiou a Adão, Deus também confia alguma coisa em nós. Você pregar para alguém, você cuidar de alguém, igual o pastor falou aqui, essas pessoas já estão sedentas, já estão sentindo o desejo de batizar, de vir, né? Retomar. Não é isso? Porque, gente, não é fácil. A pessoa vai ficando fraca, organicamente que eu estou falando. Espiritualmente é a mesma coisa. Você tem desânimo de orar, você já não ora igual orava mais. Eu tenho saudade, parece que aqui a irmã Anitta, Clarice lembra disso também, quando o nosso pessoal ia para os montes. Lembra disso? Que coisa gostosa. A gente ia naquele, né? Aquele entusiasmo. Gente, biblicamente, o amor de muitos vai esfriar. O que é o amor de muitos? A fé de muitos vai esfriar. Aí a pessoa começa devagarinho. A hora que ela perceber, ela já acabou a fé dela. Porque da presença de Deus, gente, eu já falei isso aqui várias vezes, a pessoa pode ir para o caminho pior que ela tiver. Peça a Deus que não aconteça com nenhum de nós, com ninguém. Mas ela não sai da presença de Deus. Há muita confusão sobre isso. Da presença de Deus ninguém sai. Você sai dos caminhos. Eu saí da minha casa para me vir para onde? Para a igreja. Meu compromisso é esse. Agora eu saio daqui, vou para outro lugar. Qual caminho que eu estou? Está errado. Então, você tem que estar nos caminhos. É lógico que a gente associa uma coisa à outra, né? Presença de Deus é uma coisa e caminho de Deus é outra. Mas na conjectura, os dois é a mesma coisa. Mas primeiro a gente sai dos caminhos. Você não sai da presença de Deus, né? Quer ver um outro paralelo? Por exemplo, muitos aqui, igual eu, saiu das garras do Satanás. Não é isso? Agora, e das garras de Deus eu saio? Eu não saio nunca. O que a Bíblia fala? Ai daquele por quem Deus pesar o quê? Misericórdia. Tem gente que joga praga, né? Deus vai fazer isso com você, Deus vai fazer isso. Senhor, está nas suas mãos. Seja feita a tua vontade e não a minha. Pronto, acabou. Você não vai falar isso com raiva nem nada, porque a gente passa, gente, por um momento de raiva e tal, de ira. É o momento que a gente deveria controlar mais, a gente não controla, né? Porque o nosso falar, Mateus 5,37, Tiago 5,12.
Seja, porém, o vosso falar se ensina ou não, o que passar disso é do maligno. Então a gente tem que pensar muito na hora que você vai falar, é metódico, né, irmã? O que é metódico? Né? Aquele que raciocina antes de falar. Né? Quando a gente vai pregar, alguém aqui que prega sabe disso, né? Você tem que preparar, não é chegar aqui e falar besteira, não. Ah, vou ver o que Deus tem para falar com nós. Ah, é? Não lê a Bíblia não, para você ver. Chegar aqui, ah, tá. Não é assim não, né? Muita gente acha que o negócio é fácil. Não é não, gente. Isso aqui não é brincadeira não, é sério, né? É duas forças que a gente não pode brincar. Primeiro é com a palavra de Deus e segundo é com as coisas do diabo. Tem gente que é acusador. Tudo ele acusa o diabo. Às vezes o diabo é ele mesmo. Ah, o diabo mandou fazer isso. Ah, ué, peraí, quem você está obedecendo? É Deus ou é o diabo? Você tem que obedecer a Deus. O caso do Adão e da Eva, por mim é que eles não obedeceram. Ah, é? Qual o primeiro lugar que um animal incorporou? E o nome do animal? A serpente incorporou em quem? Na Eva. Não, você pode fazer isso, você pode fazer. Ah, pode? O mané do Adão foi na onda. Ah, é verdade. Aquilo ali serve de exemplo até hoje para casal. O pastor estava falando sobre casal aqui, eu estava sentado ali lembrando, né? Porque tem uns homens que as mulheres mandam nele, mas mandam com força. Porque tem um ditado lá da roça, fala o seguinte: casa com o galo canta, a galinha bota. Casa com a galinha canta, o galo bota. É, inverte as coisas. É, vamos entrar no consenso, conversar. É bem melhor, irmão, né? Creio eu que Adão e Eva, depois disso, conversavam bem. Né? Aí começaram a ver a filiação deles, né? Caim, não sei o que lá mais, né? Por aí afora vai. Então, todo esse procedimento aqui, ó, vamos ver por quê. Porque Deus plantaria uma árvore no jardim e então proibia Adão de comer do seu fruto. Pergunta boa, né? Por quê que Deus plantaria essas árvores, a do bem e a do mal, e proibia de comer? Porque certamente uma era do bem e a outra era do mal. Porque às vezes as pessoas escolhem mais um caminho mau do que um caminho quê? Um caminho bom. Natan, acha para mim, por favor, aí. Provérbios 16, 25. Então, se ele está proibindo, não é para fazer. Não é isso? Olha lá o caminho lá. No 12, 14 também fala, tá? É o mesmo texto do 12, 14. Há caminhos que parecem certos ao ser humano, nós, né? Ali não está falando que é para crente, para católico, budista, nem isso não, né? Contudo, no final conduz o quê? A morte. É, então, como é que a gente às vezes escolhe as coisas erradas, irmãos? Quando a gente é pequeno, é lógico que a gente inspira em alguém. Ah, eu quero ser fulano, eu quero ser Beltrano. Eu tenho um rapaz aqui em Congonhas, muito meu amigo, a Brasilina e a Clarice e a Dona Anitta, parece que são as patriarcas aqui, lembra dele. Quando eu comecei, em 99, ir lá em cima, ele era desse tamanhozinho, ele hoje está um guarda-roupa, ele é apóstolo hoje, o pastorzinho Anderson. Não sei se ele inspirava no pastor Evandro ou quem que era, a mãe de... Hein? No Amarildo, né? Pastor Amarildo. Ele inspirava, eu quero ser pastor. Eu lembro dele falando, né, que ele é bem mais novo que eu. Eu quero ser pastor. Hoje é apóstolo, um homem abençoado, né? Tem várias igrejas aí que ele conduz. Então, quando a gente inspira em alguém, por bem, é muito bom. Mas às vezes a gente inspira em alguém em pessoa errada. Imaginando uma pessoa que nos evangelizou. Você confiou naquela pessoa. Não é isso? Tá. A mesma coisa quando a gente entra numa empresa. Você vai fazer algum serviço, você confia naquela pessoa que está destruindo. E eu confio assim, igual índio. Pezinho para frente e pezinho para trás. Né? Você não vai ficar acreditando tudo que os outros falam. Agora, se comunga a mesma fé, oxalá que pode ser uma coisa boa. Então, quando a gente é pequeno, às vezes a gente tem tendência em aprender coisas erradas. É isso? Tanto homem quanto mulher. Agora, quando a gente já tem um certo discernimento, opa, eu preciso aprender uma profissão, eu preciso estudar, né? Para mim sobressair amanhã bem melhor. Não é isso? Então, aí você está no bom caminho. Quantos pais hoje, irmãos,
que hoje estão tão satisfeitos do filho estar num bom caminho. Porque é melhor você saber que seu filho está numa igreja do que estar na cadeia ou numa cadeira de roda por causa de coisa errada. Quantas vezes os pais da gente, igual eu e a irmã aqui, nós somos lá do lugar mais abençoado que tem na nossa região aqui, que é o Pires, né, irmã? Olha o lugar abençoado. O pai dela, eu joguei bola com ele muito tempo. Então, ficava satisfeito. Ó, fulano está onde? Ah, está lá na igreja. Que coisa boa. Né? Ah, cadê seu filho, seu parente? Ah, está na cadeia. Meu Deus. Misericórdia. Onde é que está sua filha? O sangue de Jesus tem poder. Né? Porque as coisas erradas, irmãos, atraem a gente mais fácil. Né? Eu costumo falar com o pessoal que a gente conversa muito aí. Você cuida do seu filho ou da sua filha, porque senão o mundo cuida. E cuida mesmo. E o mundo cuida para destruir. Né? Porque senão não estão preparados ainda para receber uma má notícia de um parente nosso, não. Por que muitas coisas ruins não acontecem ainda com um parente nosso? Com um filho, neto, seja lá quem for. É porque a gente está cercando eles com oração. Então você está cercando ele com oração, pedindo os outros ajuda para orar também, né? Aí as coisas fluem bem melhor. Espiritualmente, no qual nós estamos falando, as coisas vão fluir bem. Quantas pessoas oram para a gente? Né? E quantas pessoas também, a gente ora por eles, pede a Deus saúde, para guardar. Então nós precisamos, através da oração, que mais lá na frente a gente vai falar um pouco disso, né? Cercar também alguém. Agora você quer só Deus para você e o capeta para os outros. Não, está errado. Porque o que a Bíblia fala? Acha para mim aí, Natan. Mateus 7,12. Olha que texto bonito esse aí. Mateus 7,12. 7,12. Aí. Isto. Que diz assim: portanto, tudo quanto quereis que as pessoas vos façam, olha lá, assim fazei vós também. E elas, pois, esta é a lei e os profetas. Então, o que está falando aí? Se eu desejo o bem para o filho dos outros, ou a filha dos outros, Deus está reconhecendo que eu quero o bem dela e também dos meus. Agora, se eu desejo o mal para a filha, fulano, é assim, fulano está apontando dedo, olha lá o que quando ele está pedindo para você não fazer, né? Para a gente obedecer. Não faz isso, né? Ora, né? Conjecturando, ora para aquele filho, ora para aquela filha, ajuda os pais em oração. Não é isso? Então, toda vez que a gente fizer isso e pensar, né? Graças a Deus que meu filho não faz isso. Senhor, tem misericórdia daquela pessoa. Né? Então, tudo vai fluir bem na nossa vida. Porque tem casos que é o seguinte, eu costumo falar isso, professora. Acho que você já até notou essa frase, que eu gosto de usar ela. Não jogue espinho no meu caminho, que amanhã você pode andar descalço. Agora eu vou colocar espinho para os outros passar. E os meus não vão passar ali, não. Antigamente falava o quê? O nosso telhado é de vidro, né? E quebra a tua. Porque tudo, irmão, que a gente deseja bem para os outros, aquilo flui na vida da gente. Né? Agora, se uma pessoa que só deseja mal para os outros, fala mal dos outros, como é que vai fluir coisa na minha vida? Não vai fluir nunca. O exemplo de Adão e Eva aqui, ó, é mais ou menos isso. Não toca. Eles foi tocaram. Né? Porque a gente, quando era pequeno, porque o Adão comeu maçã. Porque a Bíblia não fala isso. Eu estudei com um rapaz, quando nós estávamos fazendo teologia lá na Batista, ele falou assim com o pastor Casimiro: ô pastor, eu queria que o senhor me explicasse a cor da maçã que o Adão comeu. Se era verde ou se era essa vermelha que a gente vê aí. Ele achou aquilo, que ele é muito sério, ele achou aquilo que era uma brincadeira. Ele falou: meu irmão, muito educado. Ele falou: meu irmão, onde você leu isso? Na Bíblia. Você tem essa Bíblia? Ele falou: tem, mas não trouxe ela hoje não. Ele falou: então vamos fazer o seguinte, na próxima aula você traz a Bíblia, que aí nós vamos conversar. Ele era muito dócil para falar, né? O rapaz nem lá voltou mais, né? Quem estudou comigo lá sabe disso, né? Não voltou o cara, não voltou a Bíblia, não tocou mais no assunto. Gente, teve nada disso. O negócio ali foi desobediência. Não tem nada disso, né? Então a gente foi doutrinado dessa forma
e aprendeu às vezes, né? Papai Noel existe, a tal da cegonha e mais não sei o quê. É tanta coisa que não existe. E às vezes a gente tem isso na cabeça. Então, a obediência a Deus, ela tem que prevalecer. Então, vamos ler mais um pedacinho aqui para nós. Nós estamos quase no final. Então, mas deu-lhe, isso aqui ele deu para Adão, né? A liberdade de escolher. Sem escolha, o homem teria sido como um prisioneiro. E a sua obediência não teria sido sincera. As duas árvores proporcionavam um exercício de escolha, com recompensa pela escolha de obediência e tristes consequências pela desobediência. Quando você, ou eu, né, estiver diante de uma escolha, prefira sempre obedecer a Deus. É as duas escolhas que a gente pode fazer. Primeiro, eu vou escolher aquele caminho. Eu não vou escolher aquele outro caminho. Eu tenho mais que obedecer a Deus. E às vezes a gente não obedece, a gente se depara com pessoas também que não obedecem, né? Ela está morta espiritualmente. Vou falar de novo aqui, eu tenho aqui dado como chato, enjoado. Quer sentar perto de mim? Quer ficar perto de mim? Você vai ouvir a Bíblia. Você vai ouvir versículo bíblico. Então tem uns que agora é até bom, não gosta de sentar perto da gente mais, que tem que afastar, não tem problema nenhum. Qualquer lugar que você vê eu batendo papo com alguém na rua, eu estou falando de Bíblia. Eu gosto, né? Porque eu tenho que falar daquilo que me edifica e não daquilo que não me edifica. Põe um para nós aí, ô Natan, para nós terminar. 1 Coríntios 9:12. Então, se me edifica, eu fico. Natan, vai no 10:23. 10:23 é melhor para a gente entender aqui. 1 Coríntios 10:23. Isso. Olha o que está falando lá. Tem versão, irmãos, que é diferente, tá? Porque ali eu não sei, está colocando a outra Bíblia ali, né? Que diz assim: sim, tudo é permitido, porém nem tudo é proveitoso. Sim, todas as coisas são lícitas, contudo nem todas são edificantes. Se não te edifica, meu irmão, racha fora. Agora, se te edifica, o que edifica uma pessoa? É você mexer na espiritualidade dela para cima. E não mexer na espiritualidade dela para baixo. Matar a fé dos outros. Porque às vezes dentro da igreja tem assassino. Ele dá facada nos outros? Não é isso não. Assassino espiritual. Quer matar a fé da gente. Não, irmão, mas não é bem assim. Não. Irmão, não discute Bíblia com ninguém. Não. Você troca de informação, porque nós não sabemos nada. Você troca de informação. Aqui eu li esse texto, Deus me mostrou isso, mostrou aquilo. Beleza. Fala um versículo da Bíblia para mim. Aí você vai. Você está passando algum problema, sabe? É mais ou menos por aí. Não, irmão, com essa igreja, você está doido? Igreja todo dia, você é igrejeiro, você é isso aqui. Rapaz, porque a gente é muito julgado, irmãos. O livro mais lido no mundo chama-se Bíblia. E o segundo mais lido qual que é? É a nossa vida. Não é isso? Mas vamos continuar mantendo a nossa espiritualidade, que nós vamos chegar lá. Na próxima aula, domingo, nós estamos aqui de novo. Nós vamos dar sequência nisso aqui. Isso aqui está gostoso, né? Amém? Vamos ficar de pé para nós orar? Porque o nosso horário chegou e eu gosto de horário. Amém? Maravilha. Senhor nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, Senhor, pela sua santa palavra, na qual, Senhor, nós estamos aprendendo cada dia mais. Senhor, nos ajuda, impregna, Senhor, no nosso coração, na nossa mente, o desejo de aprender um pouco mais. Senhor, nos guarda, nos guia, nos dê um bom domingo. Abençoa, Senhor, o santo culto que vai ter logo, o batismo. Senhor, abençoa a nossa igreja, todas as nossas igrejas da nossa cidade. Abençoa, Senhor, a nossa nação e nos livra, Senhor, desse vírus. Ó Senhor Jesus, tem misericórdia da nossa vida. Muito obrigado. Amém. E graças a Deus.